Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Manhã de terror na pequena cidade do Cerro. Bandidos fazem reféns e enfrentam a polícia para roubar um banco. Começa em BH o julgamento do assassinato da advogada Monalisa da Silva pelo ex-companheiro ocorrido há 6 meses. Cresce o número de pedidos de medidas protetivas por mulheres vítimas de violência doméstica e especialistas garantem a primeira agressão tem que ser denunciada. 2 pessoas morreram e 29 ficaram feridas em um acidente com um ônibus clandestino na BR-146. O governador Romeu Zema diz que até sexta-feira a solução para o 13º será anunciada. No futebol, você vai ver os gols da estreia de Atlético, Cruzeiro e América no Campeonato Mineiro. Ensaios de blocos antecipam o carnaval nas ruas de BH. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. 4 homens foram presos em flagrante depois de invadir uma agência bancária e fazer reféns. Isso aconteceu hoje de manhã no município de Cerro, região central de Minas. Nós vamos agora para a nossa redação, onde nós vamos agora conversar com um link direto aí com o nosso repórter Igor Calhan, que tem as informações. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite a todos. Olha, na verdade, não foi só a manhã de terror, né? Para essas 2 famílias desses 2 gerentes, foi a noite toda, já que essas famílias foram feitas reféns aí pelos bandidos durante toda a noite em suas casas. Hoje pela manhã, eles foram então até essas 2 agências na cidade de Cerro e obrigaram os funcionários a entregar todo o dinheiro que estava no cofre. E aí, Inácia, como você disse, realmente muito pânico, o comércio precisou ser fechado ali, a polícia militar teve muito trabalho, porém, essa situação toda teve um final feliz, né, Inácio? Podemos dizer assim, já que os suspeitos foram presos na rodovia MG10. Isso aconteceu aí após os militares localizar um carro de um dos gerentes que estava sendo ocupado por 4 pessoas. O veículo foi parado e os homens foram presos em flagrante, lembrando que um menor também foi apreendido. Inácio? Nem consigo imaginar essa situação. Obrigada, viu, Igor, pelas informações. 106 casos de feminicídio foram registrados aqui no estado entre janeiro e setembro do ano passado. Um deles foi o assassinato da advogada Monalisa Camila da Silva, de 36 anos, ocorrido aí em julho, no bairro Betânia, região oeste de BH. Segundo as investigações, o ex-companheiro dela, Flávio Santos da Silva, teria a atacado com facadas dentro do escritório. Hoje, 6 meses após o crime, ele começou a ser julgado no Fórum Lafayette. 6 meses após o assassinato da advogada Monalisa Camila da Silva, que tinha 36 anos, familiares protestaram em frente ao Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Nós estamos realmente perplexos, né? A situação é terrível. A dor é muita, a amargura da família é muita. A justiça tem que ser cumprida. Não tem outro caminho. Hoje teve início a primeira audiência de instrução sobre a morte de Monalisa, que ficou casada por 15 anos com Flávio Santos da Silva, que não aceitava o fim do relacionamento, que durou apenas 1 mês. Desde então, ele está preso. O crime foi no dia 24 de julho do ano passado, no escritório onde Monalisa trabalhava como advogada, um anexo da casa dela, na região oeste de Belo Horizonte. O agressor foi até lá, alegando pedir ajuda para conseguir um emprego. Houve discussão. Ele acabou desferindo vários socos em Monalisa, que acabou caindo desacordada. Neste momento, ele desferiu 2 facadas na vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Foi o próprio homem que acionou a polícia. Ele ainda chegou a gravar 2 áudios e enviou para alguns familiares da vítima. Eu matei, por que vocês não me ajudaram? Eu matei, acreditou em mim, senhor? Eu falei. O som de tiros ao fundo é dos militares estourando o portão para entrar no local. Daiane, a irmã, foi uma das pessoas que receberam os áudios. O tempo todo ele ameaçando ela, aí ela foi na delegacia e fez a ocorrência. No dia 5 de julho, o oficial de justiça foi lá em casa, tirou ele e dia 24 ele voltou e matou ela. Rafael, irmão da Camila, foi um dos ouvidos na audiência. A gente quer que as leis sejam mudadas, que as penas sejam aumentadas e aplicadas realmente. A gente tem que parar do jeito que estava, a mulher vai entrar em extinção.
Olha, gente, cresceu nos últimos 3 anos o número de pedidos de medidas protetivas por mulheres vítimas de violência doméstica. Só no ano passado, mais de 38 mil processos chegaram à Justiça Mineira. Nós preparamos uma reportagem especial sobre o tema, que é também um alerta para todas as famílias. Especialistas orientam: a denúncia de maus-tratos deve ser feita na primeira agressão, para evitar que um crime mais grave aconteça. As marcas pelo corpo testemunham anos de sofrimento e violência. A mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que as agressões começaram com palavras ainda nos primeiros anos do relacionamento. No começo foi tudo muito bem, mas de repente ele começou já a me agredir psicologicamente, até chegar a quebrar a casa toda, me dar tapa pra cara, soco. Em uma das ocasiões, o ex-companheiro usou um facão para machucá-la. Ele simplesmente pegou o facão e começou a me bater. Tudo que ele via na frente, ele jogava pra cima de mim. Uma forma dessas mulheres se protegerem é pedindo uma medida protetiva contra o agressor. E o número de vítimas que recorrem à justiça tem aumentado. Segundo o Tribunal de Justiça, de janeiro a dezembro de 2018, mais de 38 mil pedidos de medida protetiva foram encaminhados aos juizados especializados em violência doméstica. Desde 2016, já são 111.915 casos, um aumento de quase 2.500 pedidos nesse período. Eu acredito que isso se deve pelo fato das mulheres hoje em dia terem uma compreensão melhor e elas estão sendo mais acolhidas, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela fez com que as mulheres criassem coragem e fossem atendidas por outras mulheres. Então, isso facilita. Mulheres que muitas vezes são vítimas da prepotência e brutalidade destes parceiros. A maioria deles são psicopatas, né, sociopatas, são narcisistas. Então, ele acha que ele é dono da mulher e que ele pode fazer o que ele quiser. E a magistrada tem autoridade para falar sobre o assunto. Por mais de uma década, ela também sofreu com as agressões físicas e verbais de um ex-companheiro. Nas primeiras semanas, ele já começou a me agredir. Ele pegava meus cabelos, amarrava assim na mão e me levava e me esfregava meu rosto no espelho. Só nos 15 primeiros dias de 2019, 7 casos de feminicídio foram registrados no estado e estão sendo apurados pela Polícia Civil. Os casos, não só de feminicídio, vêm aumentando, né? A própria violência física também vem tendo um aumento nos últimos anos, a violência psicológica. Cerca de 800 atendimentos são realizados mensalmente nessa delegacia especializada em violência contra a mulher. Números que poderiam ser ainda maiores se todas as mulheres agredidas denunciassem o companheiro. Às vezes a mulher espera violência física, uma tentativa de feminicídio, né, para procurar, para pedir providência. Ou às vezes nem consegue pedir a denunciar na delegacia de mulheres aí, no caso de feminicídio. Então a orientação é essa, é procurar desde a primeira violência, seja qual violência for. Nós continuamos a falar sobre agressões contra mulheres. Um homem foi morto pela PM depois de ameaçar a companheira com uma arma e de atirar contra policiais. Nós vamos agora falar com a nossa repórter Luciana Viana, que tem mais detalhes. Luciana, a mulher escapou com vida? Inácia, boa noite a você, boa noite a todos. Ela escapou, mas foi por pouco, viu? Esse caso aconteceu na zona rural de Jaíba, no norte de Minas Gerais, na noite de ontem. O homem teria agredido a companheira e a própria filha de 4 anos. Foi o avô da criança, pai da mulher, que acionou a polícia. Quando os militares chegaram ao local, então a mulher conseguiu correr para uma mata próxima. A criança foi para o colo do avô. O homem, que estava armado, começou a atirar contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido, não resistiu aos ferimentos, já tinha passagens por homicídio e lesões corporais, viu, Inácia? Mãe e filha passam bem, apesar desse grande susto, tá? Não sofreram ferimentos, mas estão abaladas e sendo amparadas no primeiro momento pelos familiares, Inácia. Ok, Luciana, obrigada pelas informações. Então, como disse a delegada Danúbia, tem que denunciar. E o número para você fazer essa denúncia é o 181. 2 pessoas morreram e 29 ficaram feridas em um acidente com um ônibus clandestino que tombou na BR-146, na Serra do Salitre. O veículo havia saído da Paraíba com destino a São Paulo.
Ednilson saiu da Paraíba com o sonho de ir para São Paulo atrás de emprego. Infelizmente, a viagem foi interrompida com uma tragédia. Pensava que ali ia acabar minha esperança tudo, mas Nosso Senhor me resgatou e me deixou de pé de novo para contar esse momento. O ônibus que ele estava seguia de Guarabira, na Paraíba, com destino a São Paulo, capital. O veículo perdeu o freio nesta curva, no quilômetro 87 da BR-146, próximo ao trevo do distrito de Catiara, município de Serra do Salitre. Sem controle, o veículo saiu da pista, bateu no barranco e tombou. Segundo a polícia, o ônibus era clandestino, também estava com os pneus carecas e com a barra de estabilidade da direção solta. O motorista conta que sem freio não conseguiu controlar o veículo. Depois do radar ele faltou freio, aí não ficou desgovernado, né? Aí eu, para não tombar lá embaixo, eu joguei ele na barreira, aí terminou virando aí. Para Ednilson, esta foi uma tragédia anunciada. O motorista estava correndo muito, sim. Aí ele percebeu que estava sem freio, ontem ele percebeu, já freou já correndo demais, quase a gente caía também no quebra-mola, aí parou no posto, então regular o freio, disse que estava bom. No veículo havia 50 pessoas. Laudijaine de Farias, de 43 anos, morreu no momento da batida. Micael Martins Lima, de 20 anos, ficou preso às ferragens e morreu pouco depois de ser retirado do ônibus. Ao todo, 29 pessoas ficaram feridas e foram encaminhados para hospitais de Serra do Salitre e Patos de Minas. 7 em estado grave. Além do perigo da curva, o local passa por obras. O DENIT até faz obras para tentar mudar o trajeto da rodovia e, com isso, evitar que novos acidentes aconteçam. Mas, enquanto o local está em obras, os motoristas devem tomar cuidado. A Polícia Civil investiga um homem que é suspeito de matar um cachorro a pauladas em Divinópolis, na região centro-oeste do estado. O autor filmou as agressões e postou nas redes sociais. No vídeo, ele afirma que o assassinato seria uma retaliação, pois o animal havia invadido um galinheiro na residência. Depois de sofrer uma série de golpes, o animal foi arremessado no Rio Pará e levado pela forte correnteza. O agressor foi intimado a depor nesta segunda-feira. Ele já tem passagens pela polícia por ameaça, lesão corporal, crimes previstos na Lei Maria da Penha e também por participar de brigas de galo. Servidores da Justiça do Trabalho protestaram hoje aqui na capital contra a extinção do órgão que o presidente Jair Bolsonaro disse que gostaria de encerrar. Centenas de pessoas se reuniram na frente do prédio da Justiça do Trabalho, no Barro Preto, Belo Horizonte. A manifestação é um ato de repúdio de trabalhadores do Poder Judiciário, sindicatos e da Ordem dos Advogados do Brasil a uma entrevista concedida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no início do seu mandato, quando ele afirmou que poderia acabar com a Justiça do Trabalho no país. Uma das coisas que também está sendo plantada é que a Justiça do Trabalho ela existe só no Brasil. E isso é totalmente verídico, porque nós temos a Justiça do Trabalho na Alemanha, na Espanha, em vários outros países. E a Justiça do Trabalho também é uma forma de arrecadação para o governo federal. Segundo Marco Antônio, essa extinção seria um ato inconstitucional. A extinção da Justiça do Trabalho ela é impossível, porque a Justiça do Trabalho está prevista no artigo 92 da Constituição Federal. Ela não pode ser extinta nem através de emenda constitucional, porque o artigo 60, o parágrafo 4, inciso 3º, ele veda qualquer extinção dos poderes. Se realmente a Justiça do Trabalho for extinta, a decisão afetará a vida de milhares de brasileiros. Hoje, um processo trabalhista, ele é julgado aqui na Justiça do Trabalho com, no máximo, 1 ano e meio, isso no rito sumaríssimo, até 40 salários mínimos. Acima de 40 salários mínimos, ele é julgado até em 3 anos. Se isso for para a Justiça Comum, um processo desse pode passar a uma média de duração de 10 a 15 anos. Além de Belo Horizonte, outras cidades aderiram ao movimento. O governador Romeu Zema publicou um vídeo nas redes sociais nesse domingo, no qual ele faz um pequeno balanço das atividades dos últimos dias e também anuncia que irá divulgar como será feito o pagamento do 13º nesta semana. Uma semana muito produtiva e o melhor é que nessa próxima semana, até sexta-feira, nós deveremos estar apresentando uma forma de pagarmos o 13º, que é um anseio do funcionalismo.
E hoje, prefeitos de municípios mineiros se reuniram para discutir o atraso do governo no repasse de verbas. Segundo a Associação Mineira de Municípios, a dívida total do governo de Minas com as cidades é de mais de 12 bilhões de reais. No encontro, os representantes também discutiram a volta às aulas nas escolas municipais, que pode ser adiada pela falta de recursos. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Fazenda informou que do dia de 1º ao dia 21 de janeiro deste ano, do dia 1º ao dia 21, o Estado de Minas Gerais já repassou para os municípios mineiros cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais. O valor é referente ao ICMS, ao IPVA e também ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Em relação aos valores devidos pela gestão anterior, o órgão informou que faz um levantamento para avaliar a real situação da dívida pendente. E começam amanhã as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificado. Para concorrer é preciso ter feito o Enem e não pode ter tirado 0 na redação. Mais de 4 milhões de estudantes deverão concorrer a uma vaga. Bárbara, que deseja fazer medicina, ficou feliz com o resultado e surpresa com a pontuação máxima na redação. Apenas 55 candidatos no país tiraram nota 1000. A partir dessa nota a gente fica um pouco mais aliviada, Porque é uma nota boa e que vai talvez me ajudar a entrar na universidade. Depois de 1 ano de cursinho, a Isabela acha que tirou nota suficiente. Estou até feliz com a minha nota, pelo que eu sei dos cortes. Acho que, como eu tenho cota também de escola pública, eu tenho esperança de que devo passar esse ano. Com as notas do Enem, os estudantes vão poder concorrer ao SISU, Sistema de Seleção Unificada, que oferece mais de 235 mil vagas em 129 instituições públicas de ensino superior no país. As inscrições começam na próxima terça-feira. Quem tirou 0 na redação não pode participar do processo. Além do SISU, cujas inscrições terminam na próxima sexta-feira, as notas do Enem podem ser usadas pelos candidatos no ProUni, Programa Universidade para Todos, no FIES, Financiamento Estudantil, e em 37 universidades de Portugal. Escolher a carreira não é tarefa fácil. Para esta coach, é preciso levar em consideração o processo de transformação das profissões. Nutrição, educação física, eram profissões que muitas vezes eram negligenciadas, mas numa sociedade que nós vamos viver cada vez mais, a gente precisa viver bem e as pessoas querem viver bem. Então essas profissões, por exemplo, elas estão em movimento. Sara se formou em enfermagem. Depois de 3 anos, resolveu estudar medicina. A nota do Enem não foi suficiente, mas ela vai continuar tentando. É isso que eu quero e vou continuar. E não vou desistir enquanto eu não conseguir. E depois do intervalo, os destaques do futebol. Atlético e Cruzeiro vencem nas partidas de estreia do Campeonato Mineiro. No próximo final de semana já teremos clássico entre Atlético e Cruzeiro no Mineirão. O técnico do Galo já reclamou do horário marcado para o jogo, 11 horas da manhã, calorão, Veja também como ficaram as estreias do América e do Cruzeiro. O primeiro gol do Campeonato Mineiro foi marcado por Raniel, que fez 2 na vitória do Cruzeiro por 3-1 contra o Guarani de Divinópolis no sábado. Criamos um bom número de oportunidades no primeiro tempo, acho que já podíamos ter definido o jogo no primeiro tempo. Felizmente voltamos bem ligados e fizemos o 3-1 logo, que deu uma tranquilidade para administrar os últimos minutos do jogo, Porque é natural que uma equipe que está trabalhando há 2 semanas vai sentir um pouco. Já no domingo, o América teve dificuldades para empatar com a Caldense fora de casa, com gol do lateral Leandro Silva no apagar das luzes. E aqui no Independência, Ricardo Oliveira resolveu a vida do Galo. Marcou os 3 primeiros gols do time na goleada contra o Boa Esporte por 5-0. O primeiro foi logo aos 7 minutos de jogo. Depois, Luan deixou o centroavante atleticano de novo na cara do goleiro para marcar o segundo. O terceiro veio no oportunismo depois de boa defesa do goleiro Renan. Casares aumentou a goleada cobrando falta. E destaque também para o gol de Elias, fechando com chave de ouro depois de completar essa bicicleta de Luan. É difícil você fazer aquela história, uma análise já tática, tudo do time, desenvolvimento, a técnica individual, alguns jogadores com mais experiência por parte do Atlético, aí pesou, Pesou nos momentos decisivos da partida. Durante a entrevista coletiva, Levir Coupe comemorou o bom início de temporada.
mas não poupou críticas à organização do campeonato, que agendou o clássico contra o Cruzeiro para o próximo domingo às 11 horas da manhã. Aí aquela história. Mas 11 horas o público comparece, vai lotar o estádio. Isso aí é uma coisa interessante. Agora, se você matar os atores, não tem nem espetáculo. Então, sabe, aí você vai e tem um espetáculo ruim. E mudando de assunto, gente, diante das notícias ruins no dia a dia, tem quem pense que o mundo vai de mal a pior. Mas o professor de física mais famoso do Brasil garante que não. É dia de Pachecão para você começar bem a semana. Meus queridos, vivemos numa época turbulenta. Uma rápida olhada nas manchetes é suficiente para deixar qualquer um preocupado. E com o fluxo incessante de mídia que tomou conta de nossas vidas, é difícil se afastar dessas notícias. Mas fazendo uma breve observação da história, constata-se que o progresso continua através das épocas boas e ruins. O século XX, por exemplo, testemunhou avanços incríveis e tragédias incomuns. A epidemia da gripe de 1918 matou 50 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou outras 60 milhões. Ocorreram tsunamis, furacões, terremotos, incêndios, inundações, até pragas de gafanhotos. Apesar dessas perturbações, esse período também viu a mortalidade infantil cair 90%, a mortalidade materna cair 99%, a expectativa de vida humana aumentar mais de 100%. Meus queridos, de uma coisa podemos estar certos: ainda que ocorram muitas interrupções violentas e angustiantes ao longo do caminho, os padrões de vida globais continuarão melhorando, independentemente dos horrores que dominarem as manchetes. Por quê? Contamos com a maior ferramenta que dispomos para enfrentar nossos grandes desafios, a mente humana. Nos próximos 8 anos, 3 bilhões de novos indivíduos estarão se conectando à internet, aderindo à conversa global e contribuindo para a economia planetária. Suas ideias, às quais nunca tivemos acesso antes, resultarão em descobertas, produtos e invenções novos que beneficiarão todos nós. Muita coisa boa ainda está por vir. Acredite na vida, meu irmão. Acredite no ser humano. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. E você vai ver a seguir, já é carnaval em BH. Os blocos fazem ensaios pelas ruas da capital e agitam os foliões que se preparam para a festa. Você já deve ter visto alguma patinete elétrica sendo usada pelas ruas da cidade. Se não viu, é só uma questão de tempo, porque o serviço de aluguel já está funcionando aqui na capital. Os patinetes são elétricos e atingem uma velocidade aproximada de 20 km por hora. Você pode escolher entre patinetes e bicicletas, mas os valores são diferentes. R$ 3,00 para desbloquear o patinete e 50 centavos por minuto de uso. Já para a bicicleta, o custo é de R$ 1,00 a cada 10 minutos. As bicicletas e os patinetes, elas ficam travadas quando você não desbloqueia através da compra de créditos da utilização do aplicativo. As corridas podem ser compradas por cartão de crédito ou dinheiro. Os créditos podem ser adquiridos em bancas de jornal, lojas, entre outros estabelecimentos espalhados pela cidade. Os patinetes estão disponíveis das 8 da manhã até às 8 horas da noite. Vinícius chega ao estágio às 9 horas da manhã e antes o deslocamento de casa até o local de trabalho era feito de ônibus e durava cerca de meia hora. Agora ele aderiu ao patinete e em 10 minutos já está trabalhando. De ônibus tem todo aquele trabalho de esperar o ônibus no ponto, né? Às vezes ele atrasa, então tem muito sinal, esse tipo de coisa. E através do patinete eu consigo simplesmente sair de casa, destravar pelo aplicativo que é super simples, eu consigo chegar muito mais rápido e muito mais prático também. São mais de 250 patinetes distribuídos em 30 estações em alguns bairros, a maioria na região centro-sul da cidade, como mostra o aplicativo. Segundo um dos diretores da empresa, essa área será em breve ampliada, mas o sistema utilizado pela empresa para o compartilhamento é o dockless, sem estação para retirada e devolução. Então, após o uso, eles ficam assim, onde o último usuário deixou. O mesmo é feito com as bicicletas, que têm uma área de mobilidade maior na cidade. Só que o primeiro problema de vandalismo já aconteceu.
2 bicicletas foram jogadas dentro do Ribeirão Arrudas neste último domingo. A gente tem um time de segurança que fica olhando, acompanha o trajeto que essa bicicleta fez até chegar lá. Bom para quem usa, bom para o meio ambiente. Lembrando que a bicicleta é um veículo e também deve ser estacionada como um veículo, respeitando todas as normas de trânsito. E atenção, termina hoje o prazo para pagar o IPTU de BH com desconto de 5%. O benefício vale para quem pagar pelo menos 2 parcelas. Quem não recebeu a guia pode emiti-la no site pbh.gov.br/IPTU ou então pelo aplicativo PBH App. Já começou, gente. Os blocos de carnaval de BH já estão movimentando as ruas com os ensaios para a folia. O fim de semana foi de festa para todos os gostos musicais e em vários pontos da cidade. Nós acompanhamos 2 ensaios. Tamborins, fantasias e muita alegria. Os blocos já tomaram as ruas de Belo Horizonte nos ensaios para o carnaval. Alegria! Eu adoro esse som dessa bateria, então isso me chama muita atenção, eu gosto mais. Tiago não mora mais no Brasil e sentia falta desse calor humano. O BH tá bem animado e é de arrepiar. Tatiana veio de Manaus. Ela aproveita o pré-carnaval para conhecer ainda mais a cidade. E falaram que o de Belo Horizonte é o melhor do país, né? E aí as expectativas são boas, que eu já estou curtindo o pré-carnaval. Segundo a Velotur, 590 blocos de rua já estão cadastrados em Belo Horizonte e farão cerca de 700 desfiles no período oficial do carnaval. Um aumento de 40% no número de blocos nas ruas da cidade. Uma coisa é certa, com tanto bloco assim, tem programação para todo tipo de folião. Neste aqui, o ritmo que predomina é o funk, desde os clássicos dos anos 90 aos hits mais atuais. Não só de samba vive o brasileiro. O brasileiro é vasto em termos de ritmos musicais e o funk sempre esteve presente em todas as festas do Brasil. Eu acho que tem tudo a ver, o funk é brasileiro, junta com o carnaval, fica a mistura perfeita. Já no bloco Beiço do Vando, que homenageia o cantor desde 2015, espaço para o brega e o romântico. A bateria começou a ensaiar ainda em setembro do ano passado. Um ensaio aberto que é para poder fazer uma amostra para o público um pouco do carnaval. Por aqui, a animação é o que não falta. De criança, as pessoas mais velhas, todo mundo curte muito, sempre. O John que o diga saiu lá da Irlanda para curtir o calor brasileiro e aproveitou para conhecer o famoso Carnaval de BH. Fabulous! First time! Fabulous! O que você tá achando dessa festa? Muito legal! O que você mais gostou? De vir aqui com as minhas amigas. Vai sobrar essa energia toda para março, gente? Ai, com certeza! Promete o carnaval, hein? Quer falar com a gente, fazer alguma denúncia? Use o BandZap, é o 31 99 772 7663. E para rever o nosso conteúdo, youtube.com/TV Bandminas. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta com as notícias do nosso estado, não perca. Obrigada pela audiência e até lá.